A graça e a paz do Senhor Jesus a todos os meus amados irmãos, irmãs, seguidores, os que já se inscreveram, os que estão compartilhando todos os dias, enviando com outras pessoas, compartilhando com outras pessoas e levando esse ministério, esse projeto, confrontando os pecados, a pessoas que estão precisando de força espiritual, orientação da palavra e fortalecer-se na fé, no ânimo. Quando nós falamos de Jesus para uma pessoa, nós exortamos eles. E a exortação quer dizer animar, encorajar e aconselhar. E nós podemos fazer isso todos os dias, para todas as pessoas. Amém? Seja lá quem for. E hoje, irmãos, a mensagem que eu tenho para vocês é sempre buscando conhecimento para se aproximar mais de Deus. Porque está escrito, Deus falou, se chega a mim e eu me chegarei a vós. Me busque e me achareis. Amém? Ele está à disposição de todo mundo que quiser chegar até ele. E hoje, irmãos, a mensagem que eu tenho, por meio do canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes, no YouTube. Falta pouco para completar os 50 inscritos. E eu peço a vocês, me ajudem nesse trabalho. Amém? Vamos chegar nos 50 inscritos para nós trabalhar juntos. Divulgar, estudar mais a palavra, mostrar para o mundo quem é Jesus. Porque ele veio, como ele veio, o que ele está fazendo e o que ele vai fazer. E quem ele é hoje e quem será amanhã. Tá bem? Esse é o nosso foco, o nosso interesse, o nosso dever, se nós queremos o reino dos céus. Porque querer é uma coisa, mas ser digno dele é outra. Amém? Então, o canal O Caminho para a Salvação de Ari Antunes no YouTube. É só você acessar lá e se inscrever, compartilhar. Amém? Então, vamos para a mensagem hoje, irmãos. Porque essa mensagem, ela é muito forte, irmão. Ele traz para nós aqui uma segurança tão grande e ensina nós a crer, confiar em Jesus. Está escrito em Mateus, no capítulo 6, a partir do verso 19 em diante, até o verso 34. Esse aqui, irmãos, dá uma força para nós crer em Jesus, confiar nele. Entenderam? Para que ele venha estar sempre cumprindo com as promessas dele e nós sendo dignos delas. Amém? Então vamos aqui em Mateus, no capítulo 6, no verso 19 em diante. Vejam bem, irmãos, que aqui tudo, ele se refere a nós. E ele não se refere, a promessa dele está aqui revelada nessas palavras. Se você faz isso, você recebe isso. Se você não faz, você não recebe. Entenderam? Vamos então? Mateus 6,19. Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam. No céu. Qual é o tesouro que ele está falando, irmãos? Daí você observa bem aqui na sequência que nós vamos lendo aqui agora,
O que ele está falando com isso aqui? Qual é o tesouro que você deve guardar no céu? Confiança, crendo, se entregando ao Senhor Jesus. Tá bem? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Tá vendo? A separação, se você prefere mais correr atrás das coisas do mundo, você está se afastando de Deus. Mas quando você se aproxima de Deus, as coisas vêm naturalmente. Deus te coloca nas tuas mãos. É isso que ele está falando. E, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão as trevas? Tá vendo, irmãos? E ele dá um exemplo ali no meio dessa situação para você entender que situação você está. Você está em trevas ou você está em luz? Você brilha ou você é trevas? Ele está dando isso aqui para você chegar até no conhecimento dessa palavra e de você chegar na fé. Você tem que tomar uma decisão e você verificar. Aonde você está guardando o teu tesouro? Qual é o teu tesouro? Mas como que você está? Você está em trevas ou você está na luz? Então, esse já coloca uma situação aí, irmão, para a gente refletir muito bem. Se, porém, olha só aí, ó, se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes são as tais trevas? Agora você veja bem aqui, irmãos. Teu tesouro e o teu corpo, os teus olhos. Se você está cobiçando as coisas do mundo, então você está nas trevas. Entenderam? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Você viu? Olha esses 3 versículos aqui, irmão. O tesouro, as trevas e a luz. E agora você está decidindo a quem você vai se servir. A Deus ou a Mamon? Se você está servindo Mamon, agradando a ele, você está em trevas. Se você está correndo atrás de dinheiro, querendo guardar dinheiro aqui na terra, o ladrão te roubam. Entenderam? Paga, vira tudo imposto. No 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não andeis preocupado, ansioso, porque a promessa de Deus ela é dar. Se você estiver com Ele, é a mesma coisa quando nós era criança. Nós não se preocupava com nada. Nós tinha um pai, ele dava tudo para nós, nós tinha comida, tinha roupa, nós tinha calçado, nós tinha casa para morar, cama para dormir. Nós ia se preocupar com o quê? Preocupar com nada.
Então você tem que se tornar uma criança para Deus, para que Ele possa fazer o mesmo, tomar você como filho. Amém? Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiro, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? Se Deus alimenta as aves, por que não vai alimentar nós, que somos escolhidos dele, chamados por ele? Amém? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? Não adianta ter cuidado, você não vai fazer, não vai mudar nada. Você vai querer cuidar do dinheiro, correr atrás de dinheiro, e riqueza, e carro novo, e isso, e muita coisa, e investimento e moda do mundo. Não adianta nada. Até o próprio esforço, irmãos, pouco é pouco, não. Como é que é? O sacrifício é pouco importa. O que importa é a fé, a confiança, a dedicação. Entenderam? E quanto ao vestuário, por que andeis solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Lírio do campo. Olha o que essa passagem que você está falando para nós, comparando a gente com uma erva. Não tem comparação de uma erva e uma ave, entende? Nós somos superior a eles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Você está entendendo o que ele está falando, irmãos? Se você não tem fé para isso, então vocês ficam correndo atrás das coisas do mundo. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, o que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Agora vem aqui, irmão, a decisão total, que eu já tenho comentado muito isso aqui. Por que vocês andam preocupados com as coisas do mundo? Se está escrito aqui, irmão, no 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não foi o que eu falei lá no início? Fé, confiança e se dedicar a Deus, a Jesus, confiar nele. Eu já consegui, irmão, de tanto que eu tenho lido esse versículo, eu já me conformei. Eu já estou tranquilo, irmãos. Eu tenho paz. E eu já sempre falo, não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso. Porque nu eu vim para esse mundo, nu eu sairei. Então não me interessa muito. Eu tenho o que comer, o que vestir, aonde morar e suprir minha necessidade. Para que eu vou querer mundo do dinheiro e carro novo? Eu chego no final do ano,
e pagar imposto, e pagar taxa, e paga IPVA cara, paga seguro caro, muita coisa, sabe? Te arrebenta tudo. Aí essas preocupações é o que afasta nós de Deus. Entenderam? Então pensa bem nisso. Quanto mais você se entrega a Deus, confia nele e se desprende das coisas do mundo e não fica correndo atrás do mundo, com modas do mundo, que o fulano está usando chinelão, calção. Hoje eu fui levar minha esposa lá no médico, aí sentou um cara do meu lado ali, ó. Você não sabe se cai um homem ou se é um fantasma, porque você não tem nada de homem. Uma roupa, tipo de um pijamão, coisa esquisita, um tênis, coisa mais horrível, uma camiseta, coisa mais, sabe, esquisita. O cara com o cabelo amarelo, uma barba rala, tudo deformada. Você não sabe, não tem aparência do ser humano. E ele se acha tal. Ele se acha, se sente bem assim, acha que tá bom, para ele tá bom. Mas é o mundo que leva ele para lá. Ele está agradando o mundo, não ele, não a Deus. Porque quem é filho de Deus anda diferente. Quem é santo não anda com as coisas do mundo. Não anda como o mundo pede, exige. Ele é diferente, até nas vestes ele é diferente. Modo de falar. Outra coisa, também tem que tomar muito cuidado com esses mentirosos, esses falsos crentes, falsos pastores, porque eu tenho que conversar com vários caras de loja. Eu estava trabalhando numa loja aí, ampliando ali o depósito para ele, e ele tinha mais de 200 cheques, tudo sem fundo, tudo de pastor, de crente. Aí eu sou crente, eu sou pastor, entendeu? Mas pastor do quê? De demônios? Para comprar e não pagar? Entenderam? Eu congreguei numa igreja que o pastor, vocês sabem quem é essa igreja, esse ministério, até vou falar, da Mundial. E eu era obreiro ali, ó. E quando eu entrei lá na igreja, quem estava lá na direção da igreja era ele. Um pastor Odair, que se chamava. Baixinho, moreno, forte, falava bonito, trabalhador na obra, dedicado à obra. E como a Mundial, todos os anos, ele muda de pastor, e esse pastor sabia que ia ser transferido dali uns dias antes. Tem uma loja de calçado até hoje, onde era a igreja. Tá vendo? Tá, mas a loja de calçado tá. Ele foi lá, comprou um monte de roupa, de calçado para ele, para a esposa, para a filha, sabe? E deu no pé, foi embora. Daí dei outro pastor, aquele pastor, um amor de pessoa, aquele pastor. E eu estava conversando com uma dona ali da loja e ela me contando. Pastor Everton, muito correto. Aquele pastor ali vai longe. A última vez que eu vi ele estava de dirigente de uma igreja lá de campo, lá em Piraquara. Aí eu contei para ele pegou e levou esse caso para o bispo. Ele tinha ido embora lá para Cianorte. O bispo pegou e descontou tudo dele lá, para não manchar o ministério. E ele é pastor. Agora veja um papelão num cara desse, como é que o cara pode estar de cima de um altar pregando uma palavra? Que exemplo que ele tem? Então, esse tipo de coisa, irmãos, que nós precisamos de tomar cuidado para viver. É melhor você ter um prego na tua casa, mas ser do teu, do que ter um máximo de ser teu. Entende? Eu, graças a Deus, irmãos, eu tenho... Olha,
Eu não posso. Aqui, irmãos, eu sei para vocês, paz, alegria, minha consciência, o meu modo de viver. Eu tenho, ó mesmo agora, estou fazendo um serviço aqui com um advogado. O cara tem uma confiança em mim tremenda. Todas as pessoas têm confiança que vão trabalhar comigo. Eu falo, olha, eu tenho referências, quer referência minha? Fala, não, não. Só no modo de você falar, na maneira de se comportar, a gente já vê que você não tem nada de coisa, você não é caloteiro, você não é, sabe? Eu já estou confiando em você só na maneira de você falar, tudo aí. Então, quer dizer, eu transmito para a pessoa segurança. E eu vou lá para resolver o problema para o cliente, eu não vou lá para criar o problema para ele. Porque eu sou um gerador de solução, não um gerador de problema. Eu não me preocupo comigo, eu me preocupo com o cliente. E é por essa razão que eu sempre levo vantagem. Todo o serviço que eu faço para uma pessoa, ele fala assim para mim, me dá teu telefone, porque olha, a hora que eu precisar, eu gostei do teu trabalho, né? Você é caprichoso, você é um profissional. E é isso que a gente tem que transmitir para as pessoas, segurança, confiança. E eu não me preocupo com o se eu tratei o serviço por, digamos assim, R$ 100 para mim fazer X coisa, eu chego lá, encontrei outra coisa a mais, eu não vou cobrar mais daquela pessoa, vou fazer o que tem que fazer lá pelos R$ 100. Por quê? Porque eu fui lá para resolver o problema. E muitas pessoas falam assim, mas você não vai, mas isso aqui não estava no, no orçamento, você não vai cobrar mais? Falei, se você quiser me dar alguma coisa a mais, me dá, senão, sabe, eu já vim aqui para resolver o problema, já estava aqui mesmo. Entende? Então eu conquisto as pessoas por essa maneira e eu nunca me falta serviço, nunca, nunca. Eu estou dispensando. Então o que é isso aí falta, gente? Isso aí é moral, entenderam? Responsabilidade, caráter, dignidade, consciência. E eu tenho todas as vezes que eu vou lá, nossa, você é tão diferente. Olha, mesmo ali, o cara veio fazer um serviço ali que eu não podia fazer, porque eu tenho um probleminha na coluna, não posso fazer força. E daí eu preparei as paredes todas, mudei encanamento elétrico para o homem, e daí o cara veio fazer o porcelanato, que 80 por 80 por 90 lá, e é muito pesado para mim ficar trabalhando. E daí ele tratou esse cara para fazer. O cara veio deixar a casa suja, cortava o cerâmico ali na garagem, deixou tudo sujo, não lavando. E ele falou assim, é só você mesmo para fazer isso aqui, viu? Você sai daqui, você deixa a casa limpinha, sabe? Você faz o serviço, eu não me incomodo, né? Porque fica tudo limpinho. E o outro com o ajudante lá parado, lá só esperando a ordem do pedreiro e não limpar. Desorganização. Então, quer dizer, a pessoa fica marcada com aquilo, entenderam? E não custa nada. Então, você tem que pensar na pessoa, não em você. Se você vai tratar um negócio com a pessoa, se preocupa com a pessoa, não com você. Porque se você fizer a coisa certa com aquela pessoa, agradar aquela pessoa, você vai ganhar aquela pessoa com amizade e a pessoa vai confiar em você e você vai começar a ter crédito com aquelas pessoas. Confiança, você vai conquistar a confiança daquelas pessoas. Isso é que a gente tem que fazer, irmãos. É isso que a gente tem que viver. Entenderam? Eu fui uma vez fazer um serviço para uma mulher lá em cima, no Xaxim. Eu moro aqui em Curitiba. A mulher gostou tanto do meu serviço que ela não conseguia ir, e um cara lá já começava, sabe, a fazer bagunça lá, já fazer as coisas lá, e teimar com ela, que ela queria que tivesse do jeito, queria fazer do jeito dele. Mas não é, ele tem que fazer o que a pessoa quer. Você tem que dar orientação técnica, mas não querer fazer o que você quer, tem que fazer o que a pessoa quer, está pagando você para fazer aquilo do jeito que ela quer. E daí ela dispensava. E daí ela encontrou meu panfleto lá na loja de materiais de construção e me chamou para ir lá. E eu fui lá. Ela gostou tanto do meu serviço, ela me deu 4 camisas brancas.
Uma é essa que eu estou vestindo aqui, ó, que eu estou usando. Entende? Eu tenho 9 camisas brancas, eu comprei uma só. As outras 8, tudo eu ganhei de presente. Só de um dia do meu aniversário eu ganhei 2 camisas brancas. Uma da minha esposa e a outra da vizinha aqui. Entenderam? Então são coisas, irmãos, que eu não preciso comprar roupa por muito tempo, camisa. Eu não preciso comprar. Esse terno aqui, ó, a minha esposa me deu de uma amiga dela que ela pegou e deu para ela. Assim, leva e vê se serve para ele. Tem outro terno também, um preto, que eu ganhei também de uma amiga, uma conhecida gente. Ele deu 2 ternos para mim. Eu não preciso comprar. Eu não preciso comprar. Eu ganho. Por quê? Porque as pessoas gostam do meu jeito, do meu trabalho. Se você não conquista a amizade da pessoa, a confiança da pessoa, você é rejeitado. Que tipo de crente que você é? Se você se preocupa com você e não com o irmão. Se a lei de Deus, a lei do amor é você se doar para as pessoas e não querer tirar das pessoas. E aí essa situação que a maioria de crente não honra o nome de Cristo, de crente, de cristão, de evangélico, e desonra o nome de Deus. É a mesma coisa, irmão, estou estudando, fazendo um estudo aqui a respeito das pessoas, da vida na igreja, o que é a igreja. A ceia e o batismo são preceitos de Jesus, são de Jesus. E toma ceia, só para dizer que toma ceia, de qualquer jeito, vão para a água, você batiza, eu sou batizado. Mas você sabe qual é o fundamento do batismo? Você sabe qual é o dever do batismo? Por que o batismo? Que Jesus determinou o batismo? Que tem o batismo na morte, quando você abre mão do mundo e se dedica a Jesus, você morre para o mundo, já é uma dos batismos no Espírito. O outro é batismo na água. Por que batizar na água? Porque Jesus é a fonte de água viva, que lava, que limpa e que purifica. Vocês estão entendendo, irmão? Se não se dão valor, se não honra o nome de evangélico, de crente, de cristão, você está crendo no quê? Porque crente até o diabo é. Ele crê que ele vai te derrubar e ele vai lutar para derrubar você. Entenderam? Agora, confiar e viver uma vida em santidade, esses são muito poucos. Eu afirmo isso. Amém? Então fica com você esse conselho, porque não pode servir a 2 senhores. Ou você serve, agrada a Deus, ou você agrada o mundo. Amém? Que Deus abençoe a todos. E amanhã estarei nesse mesmo horário com outra mensagem. Confrontar os pecados. Que Deus abençoe a todos.